Chegou a grande hora, então, de falarmos do final de Orgulho e Preconceito. Eu tô muito orgulhosa, não, eu tô muito animada. Pronto, Para a parte 2. já comecei do meu jeito, embananada e trocando todas as palavras. Então, se acostumem, porque essa é a verdadeira Bruna. Mas, Pri, me conta aí qual a tua emoção de poder falar do final dessa história de Orgulho e Preconceito. Eu acho que é uma. Eu não sei, assim, porque o livro Orgulho e Preconceito, ele é épico, né? E eu acho que a reviravolta que ele teve a partir do momento que a gente finalizou a parte um, que foi o momento da carta, Uhum, é o que me faz mais gostar. Desse livro, dessa obra, porque ela fala muito sobre autoconhecimento. Então, assim, não é uma transição da história que é aquela mágica, né? Que às é. vezes a gente vê nas comédias hollywoodianas, nada contra, porque eu Uhum, adoro, tá? Mas, assim, não é aquela coisa mágica que, ai, meu Deus, de repente aconteceu, sabe? Não, uhum, realmente mostra uma reflexão sobre si mesmo, sobre o que tinha se estabelecido, sobre os seus próprios conceitos, sobre sua própria personalidade até, né? Para uhum. poder fazer uma evolução. Então, essa é a parte que eu mais acho que me pegou assim na obra, no romance, porque tudo que era estabelecido foi sendo desconstruído, Uhum. reconstruído depois, né? É, E aí a gente consegue ver uma linda história acontecer por autorreflexão, por humildade, né? A mudança do orgulho e do preconceito. Então, isso é. é o que mais eu gostei, assim. Maravilhoso. Então, sem mais delongas, vamos pro nosso episódio número 7, 6, já nem me Acho lembro, que, porque acho que a gente já sete. tô perdida. Eu acho que é o episódio 6 parte 2 ou o episódio 7. É Eu episódio não, 7, pode ser. episódio 7. É, Isso mesmo. tá. Isso mesmo. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Bruna, essa é a minha amiga Priscila e juntas nós fazemos esse podcast que você está ouvindo ou assistindo, chamado Mood Books, em que a gente destrincha os livros que a gente mais ama nessa vida. Talvez futuramente a gente fale também sobre alguns livros polêmicos, quem sabe, né? Deixem sua opinião aí, porque a gente vai escolhendo conforme o nosso mood, porque essa é justamente a intenção do podcast, falar sobre os moods que cada livro, cada história trazem para nós e para nossa vida e principalmente assim, né, as lições que a gente aprende com tantos personagens e histórias que passam pela nossa vida. E claro que não podia faltar o Orgulho e Preconceito, que é assim, muito mais do que um clássico. Ele é, para mim, a história de amor mais linda e mais perfeita que existe. Justamente porque eu concordo muito com o que tu falou, Pri, sobre a veracidade dessa mudança, né? Porque é o clássico, a clássica história do amor ao ódio, do ódio ao amor. Só Uhum. que é uma história do ódio ao amor. É, é, Crível, será que é uma palavra? Não me lembro. Mas, tipo assim, que a gente consegue acreditar nisso. Por quê? Porque existe o trabalho que foi feito por trás, né? Então, quando a gente está falando ali de toda a história, de todo o livro ocorre durante um período de mais ou menos um ano inteiro, né? Então, é algo que a gente não consegue perceber no filme, porque tem um tempo limitado. Mas no livro, a Jane Austen, ela explora bastante esse tempo que eles ficam separados, né? E cada um com a sua vida e evoluindo em tudo, né? Então, por isso que para mim é tão linda essa evolução nessa história, porque de fato cada um começa a se conhecer mais, né? E que nem tu falou, é a partir desse momento que eles começam a desconstruir aqueles entre aspas, defeitos de cada um, né? O orgulho de cada um, o preconceito de cada um. Então, só para lembrar o pessoal, a gente parou no último episódio no momento daquele grande pedido de casamento horroroso que o Mister Darcy fez para Elizabeth. É, e assim, né? Foi um pedido de casamento meio degradante, né? Porque ele basicamente. Eu achei, assim, esse pedido de casamento, já que a gente tá, já você citou ele ali, né? Aham. Ele foi um pedido de casamento ainda com bastante dose de orgulho, assim, de ego, né? É. Porque o Mister Darcy, eu acho que a gente comentou isso na primeira parte, que ele não cogitava a possibilidade da Elizabeth não aceitar aquele pedido, né? Uhum. E então, vocês entendem que
são essas, como é que é? Essas são as viradas que fazem os personagens, esse personagem, o Mister Darcy, né, por exemplo, pensar, opa, o que que Uhum. aconteceu aqui? Então acontece um choque, vamos dizer assim, para ele É. acordar e se começar a se questionar, né? Como os Uhum. questionamentos eles fazem parte disso. É isso que eu gosto bastante, né? Então foi a Exato. partir disso que ele começou a mudar e então escreveu aquela carta, porque foi esse momento que a gente finalizou o último episódio, né? Uhum. Falando que após o pedido de casamento frustrado, ele enviou uma carta para Elizabeth e nós paramos daí, né? Dessa carta que ela recebeu. Então, Eu não lembro se a essa gente chegou a mencionar a carta. Eu acho que a gente encerrou no pedido de casamento e ela negando o pedido. eu Mas não lembro agora, para ser honesta. pode ir lá, porque esse é o Tá. objetivo de hoje, a gente continuar a história. Não, isso, porque daí teve então esse pedido, né? E ela negou o pedido, né? Ela falou que não poderia aceitar esse pedido, enfim, porque ela tinha esses conceitos muito, esses preconceitos, né? Muito fortes em relação ao Mister Darcy. Então, na sequência ali dos acontecimentos, ele deixou uma carta para ela. E isso também que é interessante, né? Porque se fosse só um diálogo, talvez esse diálogo por mais que depois a gente reflita sobre diálogos que a gente tem, ele é uma coisa que passa. Já a carta, ela pôde fazer a releitura dessa carta e se questionar de formas muito profundas. E a carta foi o estopim para Elizabeth também questionar a si mesma sobre tudo que ela vinha construindo, sobre as opiniões dela, sobre tudo, né? Sobre a opinião que ela tinha do Mister Darcy, sobre a opinião que ela tinha sobre a família dela, sobre a opinião dela mesma. Ela era muito orgulhosa emocionalmente, assim, no sentido de ela confiava tanto nela mesma que era como se ela não permitisse que ela estivesse errada, né? E aí, a partir da carta, foi quando ela foi suavizando todos os conceitos que ela tinha com o Mister Darcy, né? Ali na carta, ele explicou a questão do Mister Bingley com a irmã dela, né? Que ele realmente explicou o que aconteceu para Uhum. que. Porque no primeiro momento ali ela acreditava que ele tinha separado mesmo os dois, né? E ele Uhum. falou que ele separou, mas ele explicou os motivos, porque ele realmente acreditou que a irmã dela não gostava do Sr. Bingley de verdade, que ela não tinha sentimentos por ele. E ele não queria que o amigo entrasse num casamento no qual a esposa não tivesse sentimentos ativos, verdadeiros por ele, né? Além da opinião sobre a família da Elizabeth, né? Da família delas. Posso Que só fazer um comentário sobre pode. essa parte da Jane? É, e nesse momento ela começa a perceber também o quanto eles têm em comum, porque é, esse perfil dele foi exatamente o mesmo dela. Ela presumiu coisas sobre ele a partir daquilo que ela tinha observado dele. Assim como ele presumiu que a Jane não tinha nenhum sentimento sobre o Bingley. Porque ele simplesmente não, eu confio muito no meu julgamento. Então, tipo, eu olhei, eu observei eles dois, ela não demonstrou nenhum sentimento. Então, como eles são parecidos, né? Mas desculpa, pode seguir. Sim, não, não, é isso mesmo. E além desse julgamento aí, ele também considerou a família da Elizabeth extremamente inapropriada socialmente, né? Como se eles tivessem algum interesse sobre a fortuna do Mister Bingley, né? Então, ele não queria isso para o amigo. E a Elizabeth, nesse momento, acho que conseguiu analisar de uma forma mais clara sobre a própria família, né? Eu lembro que ela, depois dessa carta, ela começou a fazer reflexões sobre o casamento dos pais, né? Sobre o exemplo que ela tinha em casa, assim, a questão da mãe, do pai, né? Quem eles eram, como que foi esse matrimônio ali, né? E Exato. para entender mais esse contexto da família de uma forma assim mais ela saiu da defensiva, vamos Isso. dizer, e né? Uhum. E conseguiu analisar que, poxa, Enxergar. realmente a família dela era realmente muito inconveniente, né? Em muitas Uhum. situações. A gente falou bastante disso na parte um também, né? Isso. E E naquela época isso era muito importante, porque tudo o que a família fizesse refletia diretamente nas pessoas, então é, nas jovens que estão, né, sendo colocadas na sociedade. Então, por isso que foi tão forte esse ponto para eles, e durante toda a história, na realidade. Isso. E tem o outro ponto importante que ele fala que é sobre o Wickham, né? Que ele conta uma história, a versão dele. Finalmente ele tem a oportunidade de contar a versão dele sobre todas as coisas, na verdade, sem os olhos, né? De julgamento de ninguém, é só entre os dois. E ele fala então sobre o Wickham. Aí, se você quiser
continuar sobre isso, né? Como tu falou, né, ele tem a possibilidade de explicar o que que aconteceu com o Wickham, porque até então a Elizabeth tomou a verdade do Wickham como a verdade absoluta, né, sem nem cogitar que poderia ser outra a verdade. E na realidade, quando ele pôde explicar, ele conseguiu explicar que de fato ele cortou o Wickham completamente da família dele, mas por excelentes motivos, porque o Wickham na verdade era um grandíssimo de um interesseiro. E ele, né, tinha recebido um dinheiro da herança do pai do do Mister Darcy original. E ele torrou todo aquele dinheiro em apostas, porque ele jogava muito e ele apostava muito. Então ele perdeu todo o dinheiro muito rapidamente. E o desejo do pai dele era de que ele seguisse o clérigo, eu acho que chama, né? Mas É. a Uhum. vida de padre, enfim, na capela da propriedade deles, que é Pemberley, que é a maior propriedade lá da região. Só que tinha uma condição no testamento do pai, que ficasse para ele esse rendimento lá de clérigo da região e a casa onde moraria com a família dele, desde que ele seguisse essa profissão, né? E quando o Wickham recebe aquele primeiro dinheiro de herança, ele diz assim: não, porque essa vida não é para mim, eu não quero isso, eu vou morar em Londres, eu vou estudar direito e é isso. Então, ele escolhe abandonar aquela vida que era a condição do pai do Mister Darcy para deixar para ele mais dinheiro e mais casa, né? Não é que fosse mais dinheiro, mas um rendimento anual por causa da profissão. E aí o Wickham volta e pede mais dinheiro pro Darcy, e o Darcy dá mais dinheiro, e aí ele torra todo o dinheiro. E quando ele não tem mais nenhuma opção, porque o Darcy corta ele completamente, vendo que ele tá justamente só torrando dinheiro, ele volta e seduz a irmã mais nova do Darcy, que na época tinha 15 anos de idade, e ele promete mundos e fundos pra menina. Por quê? Porque a menina vai herdar, sei lá, 30 Sim. mil libras, não lembro quanto era, mas naquela época era um absurdo de dinheiro, porque vamos pensar que a família média naquela época, em Londres e nas regiões, ganhava em torno de 47 ou 46 libras por ano. Então, uma pessoa que tem 30 mil libras por ano, ou enfim, de vida, é muito dinheiro comparando, né? Então, a gente não consegue comparar com a atualidade. Mas, enfim. E aí, obviamente, quando o Darcy fica sabendo daquilo, ele corre o Wickham de lá, e aí começa o grande ódio, realmente, do Darcy pelo Wickham. E esse é o momento na carta que ele consegue explicar isso para Elizabeth. E o que eu gostei muito de ler o livro, e claro que no filme não mostra tanto, porque não tem como mostrar muito essa mudança, né, de comportamento nela, não é porque ela simplesmente lê a carta e acredita em tudo que o Darcy fala. Ela começa a refletir em tudo que ela Isso. viveu, tudo que Uhum. ela observou ela mesma do Wickham. Aí ela percebe, nossa, eu que me orgulhava tanto do meu julgamento, como que eu pude ser tão cega pra Uhum. ver, né, que de fato o Wickham não tem nenhum conhecido de longa data, não tem nenhum amigo de longa data. Todas as pessoas, ele é muito carismático, ele conquista as pessoas facilmente, mas ninguém conhece ele de muito tempo, né? E Uhum. para mim, eu, Bruna, isso realmente sempre diz muito sobre uma pessoa. Uma pessoa que não Uhum. tem amizades longas ou coisa assim, claro que tem situações e situações, mas geralmente uma pessoa que não tem uma palavra positiva de outras que conhecem ela há muito tempo, geralmente, né, algo tem ali. Então, aí que começa a grande mudança da Elizabeth de sentimento com relação ao Darcy, mas é importante frisar também que não é uma coisa repentina também, né? Ali naquele momento ela começa a desconstruir o preconceito dela com relação ao Isso. Darcy, mas ela não automaticamente se apaixona por ele. Não, 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 de forma Começa alguma. né, um trabalho de tipo uma vergonha, ela começa a ter uma vergonha do julgamento mal feito que ela teve, né? Ela E isso ela começa a sentiu vergonha dela mesma, dela né? Ela mesma. E isso que a gente estava falando sobre essa autorreflexão, esse Exato. autoconhecimento que acontece, que pega Uhum, muito, né? Que é muito interessante, porque na exato. época as obras não faziam isso, né? Não Uhum. tinha essa construção na base do autoconhecimento. Os personagens da época, assim, não eram assim. Isso foi o que tanto, até eu acho que É. também chamou atenção, e é por isso também que esse romance, ele é tão atual, né? Ele segue sendo atual mesmo séculos depois, né?
E então, assim, a gente. Daí, depois dessa. Não sei se você quer colocar mais alguma coisa em relação Não, aos não. sentimentos. Pode ir lá, pode Não? ir lá. Eu Não, tô porque mutando daí. só porque talvez tenha um pouco de barulho aqui e Sim. vocês Não, perdoem, porque o tranquilo. nosso podcast é assim e é caseiro. É caseiro, é caseiro. Aí depois dessa carta, Elizabeth retorna para casa da família dela, né? E ela retorna de uma maneira mais observadora e silenciosa também, né? É, refletindo sobre os pensamentos e tal, sobre tudo que ela viveu, as informações. E aí chegou uma oportunidade de ela fazer uma viagem com os tios, né? Os Gardner. Tá. Eles foram conhecer algumas propriedades, né? Viajaram, saíram de lá os tios e a Elizabeth, e ela adorava a companhia desses tios, né? Ela se dava Uhum. bem com os tios, eram pessoas mais comportadas, vamos dizer assim, né? Que dava Era uma para ter família normal, conversas. era uma porção normal da É, família. é, e ela comentou algo que durante o caminho eles se divertiam até com as intercorrências da viagem e tal, então foi algo super agradável. E aí, enfim, chegou uma oportunidade, aconteceu de visitar a propriedade do Mister Darcy, né? Porque tinham essas propriedades. Elas têm jardins enormes, né, e tudo mais. Não sei como funcionava essa questão de visitar na época, né? Mas enfim, eles conseguiram fazer essa visita e a Elizabeth, ela foi muito, ela não queria encontrar com ele, né? Então ela quis antes se certificar de que ele não estaria na propriedade, já para evitar qualquer pensamento, né, equivocado, né, sobre essa visita e tal. Realmente o Mister Darcy, num primeiro momento, não estava lá. E Deixa só ela se eu fazer um surpreendeu. adendo Vai, rapidinho, que eu acho faz. é a melhor parte do filme pra mim. É quando eles chegam na frente da propriedade e eles vão descer da carruagem e ela pega e olha pro tamanho da casa, do palácio, né? Porque é um palácio. Ela olha pro tamanho da casa e faz. É, tipo assim, meu Deus, olha o tamanho dessa casa e eu fui pedida em casamento por esse homem, eu podia morar Uhum. nesse lugar, nesse palácio. É. É verdade. E era meio que ela começou, como ela tinha todas esse. Ela estava refletindo sobre essa desconstrução que ela estava fazendo sobre ele, né? Foi uma visão muito positiva da propriedade, né? Porque ela era meio que uma extensão do que parecia ser o caráter do Mister Darcy, né? Algo grandioso, elegante, né? Que não era. Sabe que era como é que é? Pomposo, nem não era Isso, nada assim, que ela faz a comparação com a casa da tia dele, né, que ela visitou lá em Rosings quando ela tava visitando exato. a amiga Charlotte, ela disse assim, aquela propriedade da tia dele, tipo, tudo parece que é pra ostentar, e a dele não, a dele é Não, puxante, né? é elegante, é. E aí ela também tem uma visão muito positiva, porque ela a conversa com alguns empregados, né, que trabalham lá desde que o Darcy era bebê, enfim, viram ele crescer e tal. E assim, a visão é muito positiva dele, né? Que ele é um senhor, assim, muito gentil, né? Muito educado, que trata bem a todos, e ela vai se surpreendendo, assim, né? Enfim, eles estão fazendo esse passeio ali, e de repente, quem aparece? Tarará! Tadã, Darcy, adivinha? nossa, Mr. Darcy! Mr. Darcy das caras, e eles ficam assim, porque ele não tava esperando, né? Imagina, Sim. ele não E tava nem esperando ela. uma, né? E nem ela. E Aham. eles ficaram, né, tipo assim, sem Uhum. saber muito como lidar naquela situação ali, não Ela souberam muito tentando o que fugir. falar. E daí, enfim, daí corta a cena, ela continuou o passeio, só que daí passou um tempinho ali, e aí ele retornou até ela e os tios, né, com mais calma. Eu acho que depois de Uhum. entender o que estava acontecendo, né? Aham. E ali ele começou a se mostrar um outro Darcy, um Darcy Uhum. extremamente educado, gentil, simpático, né, humilde, não Fazendo tava com aquela questão de pompa. conversar com os tios dela. Isso, isso, isso. E ali eu acho que foi um momento que realmente começou o afeto. É. Ela realmente começou a se sentir, né? Começou a alimentar algo a mais por ele a partir dessa forma de tratar, né? Desse reposicionamento do Darcy começou ali, na minha opinião. Isso, uma admiração, né? Eu acho que ali Isso. começou ela a admirar ele, porque até então, claro, ela já admirou o fato de quando ela ficou sabendo da história toda do Wickham, né? Mas também, principalmente, a admiração pela pessoa dele, porque, poxa.
Olha quantas pessoas falando tanta coisa positiva sobre ele, sabe? Ele tem tantos amigos, porque, né, até então ela sempre soube que ele circulava com vários amigos e tal. Então, tudo isso começa ali naquele momento mesmo. E é interessante da gente comentar rapidamente, o quão diferente é essa parte da história no livro e no filme, né? Porque no livro, todo esse encontro, essa história toda entre eles dois dentro de Pemberley acontece nos jardins de Pemberley. E no Uhum, filme, eu fiquei um pouco de cara até na primeira vez que eu assisti o filme, porque parece que ela é meio enxerida, que ela tá se enfiando lá na casa dele e espiando por trás de uma porta, assim, e aí ela vê a irmã dele tocando piano e tal, e aí encontra ele, né, no filme. E aí eu fico assim, uhum. mas a Elizabeth não é essa pessoa, ela não seria enxerida, ela não jamais começaria a bisbilhotar a casa dele, assim, né? Mas enfim, é algo que precisou lá para construir essa história de surpresa dele no filme, na história no filme. Mas é só uma coisa que eu achei interessante de comentar. E aí eu sei que nesse momento todo, né, que eles se encontram no jardim e ele volta para conversar com ela e com os tios e tudo mais, ele convida ela para jantar lá em Pemberley. Não lembro se é no dia seguinte ou enfim, porque eles ficam Isso. alguns dias nesse vilarejo perto da propriedade dele, e ele de fato convida ela e diz que a irmã dele quer muito conhecer ela, que ela vai Isso. chegar no dia seguinte, porque de fato ninguém estava esperando ele na casa naquele momento, porque ele chegaria no dia seguinte, só que ele precisou se adiantar. E aí vai conhecer a irmã né, tem um momento ali com eles, vê E o tudo Mister isso Bingley de novo, e tudo isso vai gerando nela, tipo, uma alegria, assim, né? Ela claro. vai sentindo, sabe, aquelas borboletas no estômago, assim, e vão começando É, a aparecer, né? é, Porque ela pensa, nossa, né? É porque é muito claro o quanto o Mr. Darcy, a irmã dele, é algo precioso, né? Ela sim. é preciosa pra ele e tudo mais. Então, ela ficou muito alegre, assim, quando ele quis, partiu dele, querer conhecer, apresentá-las, né? Uhum, E isso aconteceu, né? E ela era uma moça tímida, assim, mas elas se deram bem, né? Elas simpatizaram sim, uma com a outra, assim, e tudo mais. E sim. eles começaram a desenvolver esses momentos de interação, né? E Uhum, começou realmente nutrindo esse afeto. Mas aí exato. teve um acontecimento que veio e rompeu com todas essas borboletas, com todo esse momento. Não sei se você quer falar do que Não, pode ir aconteceu. lá, a queridona da Lídia resolveu causar nesse momento. Para quem não lembra, a Lídia é uma das irmãs mais novas da Elizabeth, né? Eu não sei se ela A é a mais mais nova, nova, eu acho que é. é Uhum. algo assim. Daquelas irmãs que a gente comentou que elas são bem maluquinhas, assim, né? Gostam de baile, gostam Espalhafatosa. espalhafatosas, né? Inconvenientes, gostam de dançar com vários homens, né? E essas coisas assim. E aí a Elizabeth recebeu tipo, acho que uma carta, uma correspondência, né, com urgência, assim, Isso, da é, Jane. com a, da irmã dela, com a notícia de que a Lídia, a irmã mais nova, havia fugido da onde ela está. A Lídia, naquele momento, ela tinha feito uma viagem também com alguns amigos, né? Uma viagem que já era totalmente Isso. inapropriada, né? E ela acabou fugindo com o Mr. O Wickham, Wickham. né? O Wickham. E, cara, isso é um escândalo, né? Isso leva a família à verdadeira destruição na época, né? Uhum. Uma moça que não é casada fugir com um homem é tipo assim, meu Deus, é o maior dos escândalos e isso significa, inclusive, que as irmãs todas estão fadadas ao fracasso, né? Tipo A assim, ruína das irmãs a também. ruína, exatamente, Uhum. porque, poxa, desmoraliza toda Isso. uma família, né? Então, a Elizabeth, que estava vivendo aquele momento bom lá, ela precisou ir com urgência, voltar com os tios com urgência para casa dela para ir, né, ver, né, ajudar naquela situação toda e entender melhor o que tinha acontecido, né? Exato. E o que é interessante de comentar, porque nessa época é exatamente isso, era uma ruína para a família toda. E aí, o que que é a primeira coisa que a Elizabeth pensa naquele momento? Pronto,
esse é o prego final no caixão para ele nunca mais ter nenhum interesse por mim, porque ele já achava, né, ela pensando sobre o Mister Darcy, ela já pensava o seguinte. Ele já achava a minha família ridícula, já achava totalmente unsuitable, né? Que eles falam que é não apropriada. Agora, com uma irmã que fugiu com um homem, né? Uma irmã E solteira, justamente com jovem, o que fugiu. Wickham. Principalmente o Wickham, que é a pessoa que ele mais odeia na vida, com razão. Agora sim que ele nunca mais vai me querer. Esse é o pensamento todo da Elizabeth, né? E enquanto isso ela, né, que eles decidem voltar pra casa pra ajudar a família lá e tudo mais. Ela não sabe, mas enquanto isso, o primeiro pensamento do Darcy é: vou atrás da irmã dela pra salvar a irmã da ruína e salvar a família, principalmente ela, né, obviamente. Só que ela não sabe disso. E aí ele simplesmente, eu acho genial no filme, porque ele diz assim pra ela, nesse momento que ela recebe a carta e lê, né, e ele tá junto com ela, ele pega e olha pra ela e diz assim: isso é muito grave, realmente. Vou deixá-la sós. E vira as costas e sai correndo. E tipo, ela pensa, acabou, Já acabou. era. Essa era a minha chance e agora acabou. E mal É, sabia ela, né, que ele estava, na verdade, se concentrando para resolver, para exato, ajudar nesse problema, né? E aí exato. aconteceu uma força-tarefa, né? O pai das meninas, da Elizabeth, das irmãs, foi para Londres para tentar achar a Lídia. O tio foi também e tal. Estavam na força-tarefa para tentar encontrar ela, a Lídia e o Wickham. Uhum, E a Elizabeth começou a receber as correspondências, assim, né, do tio, dando informações de como estava a situação, porque o pai mesmo estava, eu acho que estava num estado de vergonha gigantesco, né? Ele nem falava direito com a família enquanto resolvia a situação. E aí, nessas correspondências, assim, a Elizabeth ficou sabendo que quem havia. Não, não foi isso, né? Não não, foi não. isso. Tô fazendo confusão. Nesse momento todo das correspondências, ficou ali, sei lá, uma semana eles se correspondendo e nada de achar a Lídia, nada de achar a Lídia. E o tio dela, que foi com quem ela viajou e conheceu o Darcy e tudo mais, que era quem mora em Londres, com quem o pai foi junto para Londres para achar a Lídia, o tio manda ele embora. Diz assim: tá, volta lá para tua família que eles estão precisando de ti e eu vou continuar a busca dela aqui e te mando notícias assim que souber, porque meio que eles não tinham mais nenhuma pista de onde procurar ela, né? O rastro deles dois meio que tinha sumido lá em Londres. E aí o pai da Elizabeth volta. E no que o pai dela volta, 1 ou 2 dias depois, eles recebem uma carta do tio dizendo que o tio achou a Lídia e achou o Wickham, enfim, e obrigou eles a casarem e tudo mais. Então, tipo, como se o tio tivesse resolvido tudo. Resolvido a situação. Exato. Só que o que mal sabem eles é que quem achou, na verdade, a Lydia e o Wickham e negociou tudo foi o Mister Darcy, Foi o né? Mr. E Darcy. aí, também por trás, né? Nisso tudo a Elizabeth pensa, não, graças a Deus o tio resolveu e tal, mas o Mister Darcy nunca mais vai me querer, nunca mais vai olhar pra mim, e tudo mais. E enquanto isso, o Darcy tá lá negociando com o cara que ele mais odeia, pagando todos os custos do casamento, pagando o dote dela, porque claro que o Wickham só casaria com a Lydia por dinheiro, né, por algum interesse, senão ele ia Sim. procurar alguém que tivesse dinheiro para poder casar. Ele paga Uhum, todas as dívidas do Wickham também, que são uhum, muitas em várias cidades. E para mim, a coisa que mais fala sobre a grandiosidade desse homem e de caráter dele, ele pede pro tio dela não falar nada pra ninguém. Ele pede uhum. segredo de todo mundo. Segredo. Ele não quer levar a glória e a honra dessa salvação toda. E ele obriga o tio a fingir que foi o tio mesmo que. Não obriga, Resolveu. né? Mas ele pede ao tio que diga que foi Sim. ele que achou e fez toda a função. Então, pra mim, isso mostra, assim, um caráter absurdo, porque o cara Nobreza, não né? quer a nobreza, exatamente, porque ele não quer receber justamente as glórias de tudo que ele fez. Uhum. E aí, na sequência, chega a Lídia totalmente sem noção, casada, feliz. Cara, que menina, Ridícula. vontade de esganar ela, sério, Ridícula. mas vontade de É, esganar, pegar assim, ó, e falar: é, Meu Deus, tu não tem noção, né? é. Porque realmente ela não teve noção do que Não. ela causou para a família dela.
o desespero que ela causou, ela não teve noção, sabe? Isso que é muito irritante, assim. É uma cabeça oca, sabe? Cabeça oca. E foi a própria Lídia, nessa sem noção, nesse momento sem noção, que dá com a língua nos dentes em uma conversa com a Elizabeth e acaba falando que foi eles encontraram com o Mr. Darcy, inclusive o Mr. Darcy estava até presente no casamento, né? Para comprovar que o Wickham realmente casou com ela, né? O Darcy foi até o fim mesmo para Ter certeza evitar que ia resolver tudo. isso e para evitar a ruína da família, né? É aquele amor mesmo genuíno, né? Que Isso não que eu ia dizer, precisa aquele amor aparecer. altruísta. Ele fez Isso. sem pensar assim, ah, eu vou fazer isso pra conquistar ela. Não, ele fez porque Não. simplesmente ele amava ela e não queria ver ela, né, triste ou não queria ver o fim da família, enfim, ele queria a felicidade dela. E na sequência eles recebem uma visita, né? Do Mr. Bingley, acompanhado pelo seu amigo Mr. Darcy. E aí os reencontros acontecem. É. Tanto da irmã da Elizabeth, a Jane, com o Mr. Bingley, e da Elizabeth com o Mr. Darcy. Mas, assim, nesse momento a gente foca bastante ali sobre a Jane e o Bingley, né? Que Uhum, no com momento certeza. que eles se olham, assim, a Jane até tentou disfarçar um pouco nas É. conversas com a Elizabeth, né? Mas, cara, na sequência já ficou muito claro que os dois continuavam apaixonados um pelo outro, né? E aí, Uhum. sem muitas delongas, assim, eles acabam. Eles conseguem. O Mr. Bingley pede a Jane em casamento, finalmente, e É. é uma alegria gigantesca. A Elizabeth. Nossa, assim, é muito legal essa relação das duas irmãs, né? É. Porque a Elizabeth sente. É como se assim, fosse com ela mesma, né? A felicidade Uhum. da irmã, assim. Exato. Então foi um momento de muita glória, assim, né? E foi legal porque o Mr. Darcy estava meio que do lado, né? No sentido de aprovar aquela atitude do Bingley, né? É. Em pedir a Jane em casamento e tal, né? Isso foi muito legal. E é legal dizer também que nesse momento que eles voltam, né? O Darcy primeiro volta com o Bingley pra meio que observar, assim, né? Depois o Darcy fala que o interesse dele ali em ter voltado naquele momento era justamente pra sentir o clima com a Lizzie, né? Com a Elizabeth. Só que ele fica na dele. E ele também quer observar a Jane pra ver realmente, né? Se ela gosta do Bingley e tal. E, por outro lado, a Elizabeth também tá com essa, né? Tipo, vou ter a minha distância, mas eu vou observar o Darcy. Ela até tenta conversar um pouco com ele, ele não dá muita trela e tal. E depois, quando eles Só rolou conversam aquele sobre. papo de elevador, né? Só rolou o Exato. papo de elevador. E quando eles depois conversam sobre esse momento, um fala pro outro, mas você não me demonstrou nenhum, tipo, não me deu nenhum encorajamento. Como é que, né, eu ia assim dos dois lados? Então é muito engraçado quando fica esse jogo de gato e rato entre eles, simplesmente por eles não entenderem o que, que um e o outro sentem, né? Mas enfim. Aí. O objetivo da viagem foi cumprido, que é o Bingley pedir a Jane em casamento, e o Darcy volta para Londres ou para Pemberley, sei lá para onde. E aí a Elizabeth fica assim, tipo, ai, realmente, então minha tia estava enganada, ele não é apaixonado por mim mais, porque, né, senão ele teria aproveitado esse momento para conversar comigo, ele nem conversou comigo, mal trocou duas palavras, enfim. E aí, nisso tudo, do nada, chega quem? Tia do Mr. Darcy lá na propriedade da Elizabeth para conversar com ela. Aquela tia inconveniente, né? Porque enquanto toda a família da Elizabeth, exceto a Jane, é inconveniente, o Darcy também tem uma parente inconveniente, que é a tal da tia, né? Que é rica lá, mas ela adora se meter na vida de todo mundo. E a tia. Vem justamente para questionar a Elizabeth. Olha só, fiquei sabendo de um rumor aí que a senhorita ficou noiva do meu sobrinho e eu gostaria que você me prometesse que isso não é verdade e que se um dia isso acontecer, você jamais vai aceitar, uma coisa assim, né? E aí eu adoro, porque a Elizabeth dá nos dedos dela, assim, a torta e direita, tiro pra cá, porrada pra lá, bomba pra cá, então assim, ó. É a minha parte mais divertida do livro todo. E essa parte do livro, e do filme também, porque o filme pega bastante falas do livro específicas, assim, inteiras, né? Mas o que eu mais gosto, às vezes eu fico pensando assim, como eu queria ser mais Elizabeth na minha vida nesses momentos. Ela
tem um pensamento muito rápido, né? Ela dá umas respostas maravilhosas. Foi realmente uma visita muito inusitada e a Elizabeth, na verdade, ficou muito surpresa, né, pela tia dele chegar a esse ponto de ir até lá para questionar, colocá-la contra a parede É. e perguntar sobre esses rumores, né? A Elizabeth nem sabia de nada, não tinha acontecido nada, né? E daí foi uma mistura de sensações, eu acho, né? Porque ela teve esse momento de surpresa, né? Teve que responder a essa audácia da tia ali e também sentir aquelas borboletas voltando ali, né? Afinal de contas, era um rumor dela com um homem que ela, querendo ou não, ela estava apaixonada, né? E eu acho que para mim, é um momento supra-sumo, assim, do livro também, porque é o momento que ela pôde, eu acho que é, assumir, né, assumir ela mesma sem se rebaixar, sem se deixar levar por uma imposição de alguém supostamente mais poderoso, né, financeiramente falando Sim. no caso, né? Então eu acho que ela foi muito autêntica, muito dona de si, porque naquele momento Uhum. ela falou: "Eu não vou prometer nada para É. você, né? Eu não tenho obrigação, não tenho por que prometer absolutamente nada para você, né?" E porque só para, né, fazer um Sim. contexto rápido, essa tia ficou tão indignada porque o sobrinho dela, ele estava prometido de casamento para a filha. Então, os primos, no caso, eles iam se casar, né? Isso era muito comum, né? Acho que as pessoas sabem que isso antigamente era muito comum para a fortuna se manter, né? Uhum. Acho que é algo relacionado à questão assim econômica, vamos dizer assim, né? De fortunas, enfim. Então, ela estava indignada, né? Que uma Que pessoa seria a filha dela, no caso. e ela ficou indignada por uma pessoa assim do nível da Elizabeth, Uhum. né, ser uma prometida né, enfim, estragar com os planos, né, que tinham sido É. feitos. E E a Elizabeth, ela. Ah, perdão. não então, nesse momento ela, né, Uhum. foi dona dela e não prometeu nada, né, e deixou essa tia do Darcy maluca, né, Aham. ficou extremamente pé da vida, né. E foi um momento bem importante, né? Porque daí depois a tia retornou e conversou com o Darcy e falou para ele, né? Falou para ele que tinha estado com a Elizabeth, né? E que Falou. ela foi muito audaciosa, né, na resposta dela. E foi aí que o Darcy falou: opa, eu tenho uma esperança aqui, Deixa só né? eu Foi voltar isso. um pontinho, por Bom, favor. bom, Eu tenho bom. isso aqui, ó. Todo mundo sabe que eu sou um pouquinho psicótica com os meus livros. E como esse é o meu preferido, eu separei uma parte só para ver o tamanho da surpresa de como a Elizabeth era diferente para aquele tempo, né? Porque isso não era nada comum, uma pessoa enfrentar uma outra pessoa com Sim. tanto dinheiro e mais velha, principalmente, né? Pela É. idade, diferença de idade, era completamente incomum ter essa. Ela foi afrontosa, digamos assim, com a tia. Uhum. Tudo bem que a tia Uhum. mereceu, porque ela foi completamente. Insultou a Elizabeth de todas as formas, né? É, Então, isso, ela isso. fala, né? Diga-me de uma vez por todas que a senhorita está noiva dele. Se a senhorita está noiva dele. Ela fala: Não, não estou. E a senhorita me promete que nunca vai entrará em tal noivado. E ela diz: Eu não farei promessa nenhuma desse tipo. E é justamente essa parte que, quando a tia conta pro Darcy, ele começa a ter uma esperança. Porque, opa, ela pegou e disse assim: que nunca fará uma promessa de que não vai aceitar a mão dele. Aí depois até tem uma outra parte que ela menciona, né? Agora a senhora não pode ter mais nada a me dizer, respondeu Elizabeth, ressentida. A senhora insultou-me usando todos os métodos possíveis. Devo suplicar que volte à sua casa. Tipo, isso é um cala a boca e vai embora, né? Para aquela época, Uhum. basicamente. Desculpa, Pri, pode seguir. Não, não, é isso mesmo, né? Não tem o que falar, né? É. Foi um dos melhores diálogos de todo o livro, com certeza, né? Uhum. E o que mudou, né, tudo, porque daí deu essas esperanças depois pro Darcy, né? E o Darcy daí na sequência retornou, né, pra lá, né? Exato. Uhum. Não, e E no meio tempo tem uma coisa muito engraçada, que depois da visita da tia dele, eles recebem uma carta e ela pensa, meu Deus, é uma carta dele. Agora, né, eu vou saber, porque ele vai falar alguma coisa sobre isso. E quem recebe essa carta é o pai da Elizabeth, né? Ele foi endereçado ao pai dela. E ela pensou, meu Deus, será que é ele falando alguma coisa pro meu pai? De repente pedindo a minha mão, alguma coisa assim. E aí, do nada, de quem é a carta? Do Mister Collins. Mr. Collins.
daquele Ah, cara mais ridículo da história toda. E o que é mais ridículo ainda é que a carta dele tá basicamente suplicando em nome da tia do Darcy, né? Dizendo: vocês não podem insultar ela dessa maneira, porque a senhora Catherine de Bourgh, não lembro direito qual é o nome dela, é isso é, mesmo. merece muito respeito, porque não é, vocês não estão à altura dela. A Elizabeth não está à altura do Mr. Darcy. Então, tipo, é cômico ler essa carta É, do Collins. do E aí, logo em Collins. seguida, então, quem aparece lá é o Darcy. E é muito legal ver esse momento do retorno dele, porque ele, na cabeça dele, ele sabe que ele voltou porque ele criou aquela esperança e ele quer simplesmente conversar com a Elizabeth de uma vez por todas para entender se o sentimento dela mudou com relação a ele ou não. Porque até então, o que é a visão do Darcy? Aquele baita daquele não que ela deu para ele no pedido, no primeiro pedido de casamento, né? Porque ela chegou a falar para ele que ele era o último homem da face da terra Uhum. que que ela poderia aceitar a mão, né? E não Uhum. importasse o jeito que ele fizesse aquele pedido, porque ela diz, né? Você foi muito arrogante e muito me insultou de todas as formas possíveis com esse pedido. Então essa é a visão dele. Ele tá morrendo de medo de que ela continue com o mesmo pensamento ainda. Só que aquela afirmação que ela fez pra tia dele deu uma esperança. Então, tipo, é por isso que ele é tão lento nas ações dele. Uhum. Ele não tem É, nenhuma segurança de nada, né? E ao mesmo é. tempo, ela como uma mulher naquela época, entre aspas, recatada, vamos dizer assim, ela não tem como gritar aos sete ventos o interesse dela por ele, né? Eram coisas muito sutis. E ele, por causa dessa insegurança que acabou sendo criada, ele não capta esses sinais logo de início, né? E aí tu quer falar Então, sobre esse. isso, É. isso que nos dá também deixa, ai, sabe, que o coração fica, tipo, ativo, esperando o momento, né? Ai, meu Deus, que Aham. vontade que aconteça, né? Esse momento dos dois se alinharem, né, nos Uhum. pensamentos. Porque, ao mesmo tempo, a Elizabeth queria muito, ela sabia que quem tinha ajudado naquela situação do escândalo com a irmã tinha sido Darcy, então ela É. também estava querendo muito agradecer ele, Uhum. né, por aquele momento por aquela atitude que ele teve, né? E Uhum. aí eles, nesse retorno dele, eles estavam fazendo um passeio, e em algum momento ficaram a sós e tiveram a oportunidade, enfim, de conversar. Daí a Elizabeth falou que sabia, né, que tinha sido ele que havia amenizado o escândalo. Na verdade, acabou não sendo um Resolvido escândalo, todo, porque, porque ele resolveu. Ela foi muito, muito grata, né, por ele, assim. E eu não lembro exatamente como que foi a conversa, mas eu acho que ela ali, ela deixou claro, assim, todas assim, as reflexões que ela teve, né, e suavizou né, todos os pensamentos e suavizou também os sentimentos, e aí ele encontrou uma brecha, né, é. para falar, para assumir os sentimentos dele, para eles falarem sobre que eles se amavam, né, eles E aí falaram foi que se lindo, amavam. é. Uhum. E aí foi, aquele momento, assim, Nossa. né? Eu Ai, meu tenho amigo. a maior parte dessa parte desse capítulo é cheia de post-it pra mim, pra eu reler várias vezes, porque é simplesmente lindo. O grande momento de virada de chave, que, né, quando ela agradece pra ele, como tu falou, e aí o que ele resolve esclarecer mesmo é a fala mais linda do filme foi extraída exatamente do livro, porque ele pega e fala assim: se a senhorita vai me agradecer, né, pelo que ele fez, que seja só por você mesma, que o desejo de lhe dar felicidade possa adicionar força aos outros incentivos que me levaram a ir em frente, não tentarei negar, mas a sua família não me deve nada. Por mais que os respeite, estou certo que pensava apenas na senhorita. E aí ele adiciona: a senhorita é generosa demais para brincar comigo. Se os seus sentimentos ainda são os que eram em abril, isso eles já estão lá em setembro, se não me engano. Diga-me de pronto. As minhas afeições e os meus desejos não mudaram, mas uma palavra sua silenciará-me sobre esse assunto de uma vez por todas. E aí o que eu acho genial desse momento no filme é
a brincadeira que o diretor usou nesse momento para poder ela demonstrar para ele que os sentimentos dela mudaram, né? Porque ele fala ali, mas uma palavra sua me silenciará para sempre. E ela pega e fica, a câmera volta para ela assim e ela fica quieta, assim, tipo, só dá um passo para frente. E eu digo, isso não fala nada, não fala nada. E aí eu acho o máximo. E a cena É, toda no filme, assim, é claro, quando a gente lê o livro, a gente imagina a cena na nossa cabeça, né? sim. No filme, pra mim, é a cena mais linda de todas, em termos de fotografia mesmo, né? A cinematografia daquela Aham. cena. É ele caminhando pelo campo, assim, no nascer do sol, no nascer do dia, né? E ela também caminhando, só que poxa, um filme é um tempo super curto pra contar uma história, né? E aquela cena, porque eu contei, ela dura 30 segundos só ele caminhando no nascer do sol. Então, tipo, tu vai crescendo aquela coisa sabe, aquela ansiedade, aquele momento e a música crescendo também, pra mim, é uma das cenas mais lindas. Essa É mais luz do cinema, com certeza. É. coisa incrível. E isso demonstra a grandiosidade do diretor, o Joe Wright, que é diretor de muitos filmes maravilhosos, tipo Ana Karenina, vários outros assim, inclusive com a própria Keira Knightley, né? É, mas enfim, aí esse é o momento em que eles finalmente se entendem. É. E tem muitos detalhes legais que vêm depois sobre o entendimento deles, né? A É, surpresa do pai da Elizabeth, né? Tipo, o entusiasmo da mãe, daquela mãe maluca, é, né? Da senhora a Bennet. ridícula. É, a ridícula, meu Deus, ela não acreditou, né? Que a Elizabeth, a filha que ela não dava nada, né? Meu Uhum. Deus, teve o melhor Achava que casamento de seria todos, um assim. ótimo casamento com o Mister Collins, que ela nunca ia conseguir nada melhor que o Collins. Né, veja só, né? E a conversa da Elizabeth com o pai, né, para falar que Uhum. realmente era um casamento por amor, né? É. E realmente é só um personagem maravilhoso, assim, como o Mister Darcy, né, que também teve tanta profundidade de ser, né, para ser capaz de ficar com uma das protagonistas mais incríveis de toda a história, assim, né? Então, realmente, eles merecem um ao outro, né? E fica uma história para a eternidade, né? Uma inspiração de caráter, né? De ambos, na verdade, né? Eu gosto muito de ambos. Eu também. E sei lá, é como a gente falou em outro episódio sobre outro livro que a gente falou, também é muito complexo, né? Uhum. Ainda mais esse, né? Foi escrito há muito tempo atrás e tem. É sem explicação a riqueza que tem essa obra, né? É. Então, a gente tentou aqui, talvez em alguns momentos tenha ficado confuso, né? Que é natural, mas Paciência, nós somos assim. é, na verdade, foi um desafio para a gente, né? Uhum. Discorrer sobre essa obra. E tomara que pessoas que se leram, que também discutam, né, aí com a gente enquanto a É. gente fala isso, mas quem não leu, já viu spoilers aqui, né? Enfim, tem spoiler, a gente avisa sempre, né? Mas que talvez acione esse desejo de ler a obra de fato, Uhum. porque vale muito a pena, né? A Vale. gente não retratou nem 2% da grandiosidade dessa obra, né? É Uhum. uma obra que vale a pena você ler para a vida, é para a vida, né? Com Então, certeza. assim, é isso, fica esse convite aí, esse estímulo para que essa leitura aconteça aí. É verdade. Eu só confirmo e reafirmo todas as palavras da Pri aqui. Para mim, não é à toa que esse é o meu livro preferido e também o meu filme preferido de todos os tempos. Eu sei que no primeiro episódio a gente fala sobre os nossos livros preferidos e eu trago O Lugar Bem Longe Daqui. Ele realmente também é o meu, digamos, segundo livro preferido. Só que aquele é um livro atual, né? E esse é um clássico. Então. Eu sei que clássicos não são para todo mundo, né? Não é todo mundo que tem interesse em ler clássicos, porque são livros mais densos. Por mais que tenha essas versões, tipo essa edição aqui, que ela é mais leve, né? Esse tipo de tradução ela é mais leve. O clássico ele é uma linguagem mais robusta, é um pouco mais difícil, entre aspas, de ler. Mas
eu incentivo muito a ler, porque de todos os clássicos, esse é um dos mais leves e fáceis de fazer a leitura, né? Então, e realmente a história é muito envolvente, os Exato. detalhes vão te enganchando cada vez Conduz... mais na É, história, isso, então é isso. aquele tipo de livro que você tem um vício e não consegue ver a hora de terminar, então não consegue largar ele, né? E eu sou suspeita, eu amo esse universo de Jane Austen, eu tenho todos os clássicos dela, então para mim isso simplesmente foi um prazer absoluto fazer isso. Não é à toa que eu tenho um caderno inteiro cheio de anotações e todo o livro marcado, porque eu li de novo com esse olhar mais clínico, né, para ter mais conteúdo para falar mesmo. E a gente quer saber a opinião de vocês, finalmente. Por favor, comentem aqui embaixo qual a cena preferida do filme ou do livro para vocês, o que que vocês concordam conosco, o que que vocês não concordam, e o principal de todos, qual livro vocês querem que a gente fale na sequência no próximo episódio? Porque nós não temos nenhum livro definido ainda, né, É Pri? verdade, Próximo. é verdade. E a gente fica muito feliz com cada comentário assim que a gente recebe, é uma alegria, vocês não têm noção. Então, participem, interajam com a gente, que a gente ganha o nosso dia quando É isso acontece. verdade, é verdade. Muito obrigada para todo mundo que ficou até aqui conosco e vemos vocês no próximo episódio. Muito obrigada, até a próxima. Um Até, beijo. beijo, tchau, tchau.